Com a gente aqui nos estúdios da TV Pajuçara, o médico geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. Vamos tomar café? Bom dia, muito obrigado. Vamos tomar um café sim. Vou lhe servir aqui com o maior prazer. Doutor, o que é então a osteoporose, hein? A osteoporose, primeiramente, é bom se diferenciar da osteoartrose, também conhecida como osteoartrite, que é uma doença reumática. E a osteoporose não é uma doença reumatológica, é uma doença do metabolismo ósseo em que há problemas tanto na massa óssea, né? E aí a gente está falando principalmente do cálcio e do fósforo, mas principalmente do cálcio, estrutura óssea. Então também existem esses componentes que precisam ser considerados na osteoporose e essencialmente não é uma patologia dolorosa. É crônica, tem tratamento, mas não tem cura. Doutor, a osteoporose é uma doença predominantemente feminina ou não? É uma doença predominantemente feminina até determinada faixa etária. Quando a gente lida com pacientes idosos, principalmente acima de 65, 70 anos, há uma tendência estatística a igualar homens idosos com osteoporose e mulher com osteoporose. Isso se deve principalmente ao fato de que nas mulheres existe uma queda da massa óssea e um prejuízo na arquitetura óssea a partir da menopausa. E o homem não tem menopausa, né? Apesar de que existe aí ainda há uma certa confusão dentre os leigos na sociedade de chamar a fase em que alguns homens começam a ter um decaimento do hormônio masculino de andropausa. Mas esse termo, apesar da gente ainda usar, é arbitrário, porque a menopausa é completamente diferente da andropausa e nas mulheres, após a menopausa, começa a ter uma queda abrupta, quase abrupta, da massa e da estrutura, da qualidade da estrutura óssea, e o homem não necessariamente. O homem vai ter isso com o envelhecimento. Doutor, a osteoporose, ela dói? E quando ela começa a doer, é por quê? Essencialmente não dói, a osteoporose não dói. A osteoartrose, que é uma doença reumática que envolve um desgaste articular, tá? Essa dói, há uma dor crônica. E na grande maioria das vezes os nossos pacientes, as nossas pacientes confundem. Quando a gente questiona sobre a osteoporose, elas estão falando sobre osteoartrose e começam a falar da dor crônica. A osteoporose não dói. Inclusive... Só dói quando o osso quebra, assim? Só dói, exatamente, só dói quando há fratura, principalmente fratura de quadril, de colo de fêmur. Muitos idosos apresentam, inclusive, várias microfraturas de coluna, né, e sem sentir dor. Só vão descobrir depois que a gente avalia. E aí, me permita acrescentar, a gente precisa suspeitar e investigar todo paciente idoso ou idosa em que começa a apresentar aquela curvatura mais acentuada para frente da coluna, com perda da altura, eles ficam com altura menor. Aí é preciso a gente investigar se já há um acúmulo ali de microfraturas nas vértebras, que são responsáveis pela diminuição da altura vertebral e há esse encurvamento. E aí um simples raio-x de perfil da coluna a gente consegue identificar e tomar as providências médicas. Doutor, o senhor falou que ela não tem cura, mas ela pode ser prevenida de que forma? Perfeitamente. A gente começa a prevenir a osteoporose a partir da infância e da adolescência, porque nós construímos massa óssea, depositamos cálcio e organizamos a nossa arquitetura óssea até os 20 anos, onde há um pico de massa óssea. A partir daí, há uma perda muito lenta, né, e recorrente da massa óssea, até, no caso das mulheres, chegarem na menopausa, onde há um decréscimo mais veloz da massa óssea. Então, se a gente tem um pico de massa óssea aos 20 anos mais caprichado, um pico maior, a gente consegue prevenir, né, sobremaneira a osteoporose no homem e na mulher, né? Sabidamente, o homem na puberdade deposita mais cálcio. Mas lembre-se, não é só o depósito de cálcio, é a arquitetura óssea que envolve também outros fatores, genéticos e hormonais. Doutor, o senhor falou na genética, então vou logo colocar e depois a gente volta para a alimentação, né? Se eu tenho um pai ou uma mãe que teve algum problema ou alguém na família ligado à osteoporose, qual a probabilidade, qual o risco que eu tenho de também tê-la quando chegar na velhice? É um risco importante, considerável, porque há uma hereditariedade. Claro que a gente está falando aqui de vários fatores, né? O sedentarismo, o tabagismo, a obesidade ou uma magreza ao longo da vida, um baixo IMC, o índice de massa corporal, também um paciente que tem pouca massa magra, tá? São fatores, vamos dizer, externos ao genético. Mas quando a gente questiona
a todo instante na nossa anamnese, se na família existem pacientes de primeiro grau, pessoas, parentes de primeiro grau, que são portadores de fratura por fragilidade, é aquela fratura com um pequeno trauma, uma queda da própria altura, que não justificaria uma quebra de osso, e ocorreu isso. Então a gente suspeita que ali há um paciente com osteoporose, porque houve uma fratura por fragilidade, ou no paciente, um parente de primeiro grau. Ou se há já um diagnóstico mesmo, já firmado de osteoporose, porque isso eleva sobremaneira a possibilidade daquela paciente ou daquele paciente idoso ter osteoporose. Doutor, tem alimentos que ajudam no combate, na prevenção, tipo, dar uma segurada nos primeiros sintomas ou não? Uma fruta que ajude? Essencialmente os alimentos ricos em cálcio, vitamina D e fósforo, sem deixar de lado as composições proteicas. Eu diria que esses são os elementos básicos de uma alimentação saudável ao longo da vida, para se prevenir, dentre outras coisas, a perda de massa óssea. Doutor, tem alguma vitamina que combate? Você falou vitamina D, né? Isso. Essa reposição, você faz lá o exame de sangue e, através do hemograma, você percebeu, e o seu médico falou, ó, falta vitamina D. Essa reposição é importante também no combate e na prevenção à osteoporose? Essencialmente. Toda a importância que se adquiriu a respeito da vitamina D surgiu a partir dos estudos da sua ação na parte óssea. Claro que se estudam outros efeitos benéficos da vitamina D e os níveis equilibrados de vitamina D no sangue previne, sim, é um fator que previne a perda de massa óssea e a fragilidade óssea. Doutor, ontem quando nós anunciamos o senhor aqui que viria falar sobre a osteoporose no Balanço Geral Alagoas, a gente pediu, você também pode participar, interaja. Eu tenho aqui uma pergunta que chegou lá na nossa rede social. A Maria, ela mora no Benedito Bentes e ela pergunta o seguinte: quem tem osteoporose, pergunta ao doutor se pode comer doce. Não há uma restrição alimentar para quem tem osteoporose. O cuidado que a gente sempre tem que ter com doce é o pré-diabetes e o diabetes. E, infelizmente, o diabetes, que é uma doença sistêmica, complexa, é uma síndrome, o diabetes pode afetar a saúde óssea, sim. Então, o objetivo de se controlar a ingestão de doces e açúcares é para que se não adquira um pré-diabetes, um diabetes e, consequentemente, lá na frente, ter um prejuízo ósseo. Eu tenho agora, para a gente fechar, a pergunta do Antônio, de São Miguel dos Campos. Ele faz duas perguntas em uma. A primeira é, o que fazer para reverter a osteoporose, se tem como? E ele pergunta o que piora a osteoporose. Ok, o que piora a osteoporose são fatores ambientais, até em casa, claro, que podem aumentar o risco de queda, o sedentarismo, né, a falta de acompanhamento médico, no nosso caso geriátrico, dos nossos pacientes idosos, para fazer o diagnóstico precoce, ainda na pré-osteoporose, que seria a osteopenia, né, uma alimentação saudável previne. Então, se não há uma alimentação saudável, equilibrada, se há um sedentarismo ao longo da vida, se não houve uma preocupação em relação a esses fatores desde a adolescência, antes dos 20 anos, para se atingir um pico de massa óssea, o tabagismo atrapalha muito, prejudica. Então, esses fatores são inerentes, sim, à evolução da doença. É uma doença crônica que tem tratamento farmacológico, para, além de desacelerar o avanço da perda de massa óssea, da fragilidade óssea, até de reduzir. É um tratamento longo, leva alguns anos, mas está cada vez mais evoluído e eficaz esse tratamento, com múltiplas opções de substâncias, de fármacos que a gente pode utilizar. Doutor, e para a gente, o que o senhor passaria para quem está em casa nos acompanhando, tem um idoso em casa, tem um histórico na família também de osteoporose? O recado é vida, né? Não à toa que estamos falando aqui de vida hoje, nesse dia especial. Então, movimente-se, interaja, né? Cuide da alimentação, equilibrando essa alimentação, façam os exames regulares para não tomar vitamina por conta própria. Elogiamos aqui muitos efeitos da vitamina D, mas precisa estar equilibrado no sangue, não é tomar aleatoriamente, como a gente infelizmente vê muito, né? E esse equilíbrio de viver, que não deixa de ser um desafio para o ser humano, mas a gente deve procurar esse equilíbrio porque vai trazer benefício não só na estrutura óssea, obviamente, como na saúde mental e física como um todo. Olha, doutor, muito obrigado. E é bom seguir os conselhos dele, né? Agora que a gente está ainda um pouquinho na meia-idade, porque depois, senão a gente chega lá e vai buscar a sua ajuda no geriatra e pode ser uma ajuda já tarde demais, né, doutor? Tem que se prevenindo ao longo da vida, né? Um planejamento sempre é bom para isso. Tá ok, doutor. Muito obrigado.
Muito obrigado pela companhia no café e semana que vem o senhor está convidado de novo a vir aqui com a gente, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Valeu, doutor. Muito obrigado.